E aí, torcida tricolor, chegou ao fim, finalmente chegou ao fim, acabou definir. É isso que o pessoal fala? É, meus amigos, vamos conversar sobre isso. Mas antes, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, clique no gostei. Por favor, ajuda a gente aí a continuar trazendo conteúdos na base do suor, do sufoco, porque data FIFA não é fácil pra ninguém, né? Mas, meus amigos, saiu uma informação que pra você que é contra a SAF, já pode começar a comemorar. Porque a situação tá ganhando outro lado das conversas, o negócio tá pegando, vamos trazer para você aqui, né? O Thiago Manolo tinha até comentado comigo isso também em relação à própria diretoria do Fluminense. Eu nem sei, gente, se eu posso falar isso aqui, tá? Eu não falei antes fora do ar. Manolo, será que eu posso falar daquele negócio da SAF? Mas pelo que o Manolo conseguiu apurar, realmente, até a diretoria do Fluminense estaria meio assim em relação à SAF, sabe? Meio... Sei lá, não era... sabe? Uau, SAF, vamos arrebentar. Sabe, parecia que a galera do Flu tá meio desconfiado. Não desconfiado no sentido se tem algo ruim. Deus me livre. Deus me livre, não tem dinheiro pra pagar advogado. Mas é que, pô, se não for uma SAF muito absurda... Não faz sentido, né? Vamos começar sobre esse assunto. Só que a informação de hoje é do nosso querido Paulo Brito. Paulo Brito trouxe reviravolta. Olha, gente. Apoiadores de Mário Bittencourt e Matheus Montenegro questionam SAF. E, pô, parece que não é só apoiador não, hein, Paulo? Pelo que eu ouvi falar, tem gente grau mais alto ali que tá meio em dúvida. Vamos falar isso. Em dúvida em relação a SAF, tá meio em dúvida. Quando o Manolo estiver aqui, a gente conversa com ele. Mas olha só, tema deixou de ser unanimidade entre os correligionários, né, do presidente. Não vai ser tão simples quanto esperavam. A diretoria do Fluminense passou a enfrentar questionamentos dos próprios palavra impossível, pô. Correligionários, pô. Correligionários, é isso, diretor? Graças a Deus. Aprendendo ainda o português é muito difícil. Enquanto o tema está relacionado à SAF ligada ao BTG. Se antes o caminho parecia totalmente livre, agora a pauta passa por críticas. E olha, o Hora do Flu alcança muita gente, tá? Muita gente. Quando eu fiz o vídeo falando, pô, galera, mas assim, eu vejo que a galera que votou no Matheus deve ser porque quer a SAF. Rapaz, eu recebi muita mensagem de muita gente. Thiago, eu votei no Matheus, acho que o Matheus é bom pro Fluminense, só que eu sou totalmente contra a SAF. Então assim, galera, ainda, pra quem não quer SAF, existe a esperança, tá? Porque essa parada de, já ganhou, já foi... Como o nosso querido Paulo Brito traz aqui. Se a SAF for para passar, eles têm que, sabe, caprichar para fazer um negócio pro Fluminense irrecusável. Uma proposta pro Fluminense que seria irrecusável. Uma proposta que todo o tricolor olhasse e falasse assim, ó. Vale muito a pena, hein? Vale muito a pena. Mas agora, essa proposta aqui, 500 milhões por 65% das ações, né? Cara, isso aí não é nada não. Essa proposta aqui é um absurdo, pô. E sem falar que é 250 no ato e os outros 250 eles podem pagar com dinheiro do próprio Fluminense, né? Então, assim, esse valor aqui é bizarro. Esse valor aqui é bizarro. Eu não... não, Thiago, o Vasco vai ser vendido por 2 bilhões. É claro que, pô, o Vasco é 90%, o Vasco tem São Januário, o Vasco vai vender quase tudo. Fluminense, no caso aqui, a gente tá falando apenas do futebol masculino e feminino, tá? É só o futebol. Mais nada. Mas assim, mesmo assim, esse valor é um valor que, pô, tu bate o olho e fala, esse valor não faz sentido. Não, mas existe uma garantia de verba de 6 bilhões durante 10 anos. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Quem garante também? Né? Não, é garantido por contrato que eles vão todo ano injetar. Não é injetar, gente. É usar o dinheiro do próprio Fluminense. Foi isso que eu entendi. Mas voltando para a notícia, a situação não está muito fácil, não. É importante frisar que, sempre quando questionado, o mandatário tricolor Matheus Montenegro se esquiva se a SAF irá passar por votação no Conselho Deliberativo, antes de ir para a Assembleia Geral. Situação, aliás, continua uma incógnita. Não, mas eu acho que vai passar sim, pô. Isso aqui eu acho que é o normal, né? Passa pro conselho, né? O conselho aceita ou não, para depois só que os sócios vão votar ou não, tá? A informação que eu tive foi essa.
né? O Paulo também é mestre, deve ter as informações, mas cara, eu acho que vai passar por conselho sim, tá? E é aí que eu acho que o negócio vai pegar. Eu acho que o negócio vai pegar. Então, assim, galera, parece que esse tema SAF vem caindo um pouco de descrédito. Não pela Lazuli, pelo André Esteves, né? Que também enroladaço, o nosso querido André Esteves, né? Tá envolvido em tudo que é lugar, né? Não tô falando nada demais não, tá, André? O Pedro Esteves. André Esteves mesmo, né, diretor? Pelo amor de Deus, hein? Eu tô falando errado não, né? André Esteves, pô. Esse aqui, ó. Também, pô, o cara quer tudo, né? Como é que é? Apartamento, é shopping, Bom, é muita coisa que o Banco BTG é envolvido, né? Assim, então, o que eu quero dizer é... Barbinha de molho, mas essa parada da SAF do Fluminense não é bem assim, não. E digo mais... Por causa dos problemas de Botafogo, que era tido como, pô, olha a SAF. Pô, Botafogo, mano, é o maior retrato do que a gente não deve fazer e deu resultado pra caramba, né? Olha que bizarro. Botafogo, pô, eu tenho 30... Eu sempre esqueço. 33 anos. Faço 34 no mês que vem. O Botafogo, eu não tinha visto... Tá? O Botafogo ser campeão de algo grande. Eu sempre vi o Botafogo ali, Louco Abreu, disputando Carioca, ganhando às vezes o Carioca e tal. Maneiro, pô. Legal. Mas assim, pô, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, eu não vi. Aí vem o John Textor, meu amigo, com a SAF e só faz o Botafogo vencer uma Libertadores e um Brasileirão no mesmo ano. Tipo assim, o que os caras não ganhavam há, sei lá, 30 anos, que eu tenho 33, os caras ganharam no mesmo ano. Só que depois dali também, tudo ruiu. É claro que, pô, tu olhar... Como tá o Botafogo hoje? Vamos pensar aqui no Botafogo, Brasileirão, tá? Vamos olhar aqui. A gente também tem que ser, né? Mas vamos lá. Olhando o Botafogo hoje na tabela... Pô, péssimo momento. Esse momento. Eu achei que o Botafogo tava por aqui, assim, ó. Pô, 12º, né? Porque, pô, por mais que fez o que fez, ainda o Botafogo tem uma boa equipe, né? Vai competir, mas, meu amigo, Botafogo é o primeiro da zona. Tu entendeu, né? Tu entendeu, porque esse assunto SAF veio perdendo força dos bastidores aí, nos apoiadores da diretoria. E acho que até Mário Bittencourt e Matheus Montenegro estão com as barbas de molho. Para pensar, cara, o Matheus ganhou a eleição. Ele vai ter 3 anos. Depois, mano, dificilmente Matheus não ganha de novo se ele quiser. Só se ele fizer, pô, loucuras, né? Porque o Fluminense, né? E, pô, não tem como. Não sei se perde mais, né? Então, assim, eu acho que o Matheus Montenegro e o Mário estão, de certa forma, confortáveis nessa situação, né? Eles estão ali há muito tempo, já conhece todo mundo, já sabe lidar com tudo, vem fazendo janelas onde vem investindo muito dinheiro, como o caso do Santi Moreno que a gente comentou hoje, né? Infelizmente, alguns, né, compram muito caro, não utiliza, empresta, um negócio assim ruim, né? Mas... Querendo ou não, o time do Fluminense é uma bala, pô. O time do Fluminense é uma máquina, gente. Eu gosto muito do time do Fluminense. E vou te falar, o time do Fluminense bate de frente com qualquer um. Se Palmeiras, Flamengo, todo mundo aí entrou aí em campo, meu amigo. O Fluminense não perde, assim, pô, cara, o time dos caras é muito superior. Não, pode ser superior no papel, mas no campo é muito difícil tu ver essa superioridade, cara. No próprio jogo mesmo do Palmeiras. Cara... vendeu caríssimo, né? Então, realmente, eles montou uma boa equipe, Fluminense brigando lá em cima. A gente tá falando da tabela do Botafogo, mas olha o Fluminense, pô. Terceiro lugar com 16 pontos, mano. Indo pra cima. Libertadores, vai lá. Então, o que eu acho? Eu acho que a diretoria do Fluminense está confortável. Então, talvez envolver uma SAF, vendo o que está acontecendo lá no Botafogo hoje, é o pior momento para tu falar de SAF. É o pior momento, porque até hoje não se tem uma SAF que tu fale algo de, pô, pegou a equipe e transformou a equipe, né? Aí eu fico me perguntando, Fluminense hoje, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Tá na Libertadores, Copa do Brasil, né? Tem uma boa equipe.
tá pagando as suas contas, né? Pelo menos é o que diz, né? Todos os levantamentos aí. Será que o Fluminense tem necessidade de uma SAF mendiga? E por que eu falo SAF mendiga? Porque esses aí que querem a SAF do Fluminense, viu o Fluminense perder áreas. Dos ídolos, né, da nossa história. Eu particularmente hoje detesto o Arias, não a pessoa. Acho que a pessoa também tá esquisitaça, hein? Meteu a avó no meio, esquisitaço que tu fez, hein, Arias? Pô, esquisitaço. Mas assim, por que os caras que querem virar SAF, que querem comprar a SAF do Flu, viram e falam assim: alô, torcida do Fluminense, aqui é a Lazuli, estamos disponibilizando 200 milhões para que o Fluminense contrate o Arias, para ficar o Fluminense ainda mais forte. Tu imagina esse ataque do Fluminense, pô, de um lado Savarino, do outro lado o Arias. Pelo amor de Deus, gente. Só que, aí, cadê o Estevizão? Aqui, ó. Silêncio. Não, eles que lute. Aí agora vem, pô, olha aí, projeto, dividendos emocionais, a gente quer ajudar. Pô, ajudasse agora na janela onde a gente precisou para trazer o Arias. Ajudasse quando a gente tava em momentos horríveis da nossa história e ninguém se levantou para dar um real. Quiçá ali o Pedro Antônio, né, que construiu o CT. Quiçá ali pessoas como Celso Barros também, que foram muito importantes na história do Fluminense. Mas assim, essa galera aí dos dividendos emocionais que querem a SAF do Flu hoje, não apareceu ninguém. Então, eu, particularmente, acho que é o péssimo momento para discutir SAF e acredito que isso vai continuar, quer dizer, vai piorar. Isso vai piorar, porque até hoje, no Brasil, quem é exemplo de uma boa SAF? Ninguém. Ninguém é exemplo de uma boa SAF. Então é isso, meus amigos. Sei lá. Essa situação da SAF aí já era, eu acho. Eu acho que vai dar ruim. Porque eu recebi muitas mensagens. Galera, Thiagão, sou sócio, votei no Matheus, defendo Matheus é bom pro Fluminense, mas eu sou contra a SAF, cara. E assim como eu tenho um monte de pessoas aqui nos comentários falando também. Então assim, não é assim que a banda toca, não. Eu acho que vai ter uma resistência, até porque, sinceramente, a pergunta é: essa SAF vai deixar o Fluminense aonde? Qual é o objetivo dessa SAF? Será que o Fluminense vai fazer com a SAF, o Fluminense não pode fazer sem a SAF? Ah, Thiago, a resposta é sim, mas o quanto mais? Porque se foi um pouquinho de nada a mais, meu amigo, eu quero que se dane. Eles poderiam, como eu falei, muito bem ter mostrado serem tricolores agora. O que é 100 milhões para esses caras? Não é nada. Né? Ó, não tô nem falando dar o dinheiro, empresta e fala, depois o Fluminense paga, se a gente entrar como SAF, a gente já fica entre a gente mesmo, mas ninguém dá um ato de boa vontade, é só vinde a mim, e o nosso reino nada, dizia minha avó. Mas gente, ó, outra notícia que saiu, tirando esse ponto um pouco da SAF, o Johnny, vocês lembram do Johnny, o lateral direito? O Johnny foi emprestado pro América, já passou por Bragantino, né? Agora ele tá no América. Pô, é um jogador que na base, meu amigo, me surpreendia muito. Confesso que eu não tenho acompanhado muito o Johnny, né? Por onde ele tem passado, mas desejamos aí tudo de bom, né? Ele foi emprestado para lá, ainda pertence ao Fluminense, então a gente deseja aí que ele faça um grande ano, um grande campeonato pelo América ali na Série B. Tá? E, gente, falar com vocês uma coisa, né? Finalmente, it's over. Acabou a janela. Ó, pelo menos são 7 horas da noite, nesse exato momento enquanto eu tô gravando. Eu esperei o máximo para ver se o Fluminense ia soltar alguma contratação para um Rômulo da vida, né? E até agora, nada, tá? Então, é oficial. Fechou a janela. Agora, os únicos jogadores que o Fluminense ainda pode contratar, se assim quiser, são jogadores que não têm contrato, tá bom? Fora isso, acabou-se a janela, it's over, chegou ao fim a janela de transferências, o elenco é esse aí mesmo e a gente vai pra cima em prol Flu. E agora, de maneira oficial, o próprio Fluminense informou o empréstimo do atacante Santi Moreno ao Dallas, tá? No último dia de janela aí, válido até o fim da temporada. Desejamos sucesso ao atleta ao longo do ano, né? O clube não falou, né, valores e tudo mais, mas a gente trouxe mais cedo os valores ali que o GE divulgou. Então é isso, meus amigos. Firmes, seguindo, e tô achando que essa SAF vai babar, hein? Revira a volta mesmo. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem
E tchau, e valeu, pessoal. E você que chega até aqui no fim do vídeo, você é top, né? E deixe seu comentário. Tiagão, sou contra a SAF, sou a favor da SAF? Coloque aí, quero saber, sua opinião. Eu hoje sou bem mais contra do que a favor, tá? Mas, pô, vai que os caras melhoram uma proposta absurda onde bota o Fluminense brabão. Aí, quem sou eu, né? Mas hoje, não sei se eu viraria SAF, não. Beijo, gente. Valeu.